Agora vamos falar do Coritiba, que teve um primeiro tempo danado hoje no Couto Pereira, melhorou um pouco no segundo, conquistou a vitória e o Nicolas França conta como foi. Olá, Osmar Antônio, que sufoco para o Coritiba conquistar na tarde deste domingo aqui no Couto Pereira a sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. 1-0 para cima do Brusque, um gol marcado apenas aos 39 minutos do segundo tempo pelo Brandão, que entrou ali na segunda etapa já meio que no desespero da comissão técnica que colocou 2 centroavantes dentro de campo. Antes, no primeiro tempo, o Coritiba sofreu muito. O zagueiro Maurício Antônio, que é o capitão da equipe, na ausência do Robson, chegou a definir como vergonhosa a primeira etapa realizada pela equipe do Coritiba. Outros jogadores também falaram sobre isso na saída do campo. De novo, né? Como lá em Campinas, na estreia, o Coritiba jogou muito mal antes do intervalo. O técnico Guto Ferreira trabalhou no segundo tempo, fez substituições lá e aqui para uma melhora da equipe Coxa Branca. Neste domingo, no Couto Pereira, o Brusque teve as melhores oportunidades na primeira etapa da partida. Inclusive teve um gol que foi anulado pelo VAR. Já havia chegado, feito o goleiro Pedro Morisco trabalhar por 2 vezes, um chute de fora da área do Alex Juan e depois um lance em que o Natanael perde a bola e o Brusque consegue trabalhar até ela chegar no Dionísio dentro da área. O Morisco tem que sair para abafar ali e salvar. Em outro lance, o Morelli perde a bola, a jogada dá prosseguimento e o Dionísio de novo chega na área para finalizar, desta vez mandar para a rede. O árbitro, em princípio, não marcou a falta, mas chamado pelo VAR, ele viu ali que o Morelli tinha sido atingido, de fato, na origem do lance e, por isso, anulou o gol marcado pelo time catarinense. Foi uma explosão no Couto Pereira, a torcida muito tensa. O que teve para comemorar no primeiro tempo foi esse lance de um gol anulado com o auxílio do VAR. Coritiba teve muitas dificuldades para chegar no ataque, apenas chutes de fora da área, do Figueiredo, do Iago, estreante do dia, colocado em campo pelo técnico Guto Ferreira, no lugar do Matheus Friso, que vinha sendo um dos principais jogadores do Coritiba na temporada, e alguns cruzamentos que paravam normalmente nos braços do goleiro, Matheus Nogueira. Essa substituição inicial foi desfeita no intervalo. O Matheus Friso voltou, o Iago saiu da equipe, e aí com outras alternâncias táticas feitas pelo treinador, o time do Coritiba começou a jogar melhor. Ali em 10 minutos pressionou muito o adversário, foi criando as oportunidades. O Leandro Damião chegou a perder um gol embaixo da trave, teve um outro momento ali em que o goleiro teve que se virar também para fazer uma defesa num chute de fora da área do Matheus Friso, uma tabela do Friso com o Ronier, que o Ronier bateu pertinho da trave, parecia que o Coritiba chegaria ao gol, mas aos poucos o Brusque se recompôs em campo e mesmo que não atacasse tanto como na primeira etapa, já não levava perigo à meta do Pedro Morisco, se defendia bem. E aí o Guto Ferreira foi mudando, mexendo, tentando deixar o Coritiba mais ofensivo. A substituição que fez a diferença mesmo foi a entrada de mais um centroavante, o Brandão, na equipe para jogar junto com o Leandro Damião. É algo que os treinadores fazem e muitas vezes não dá certo, né? São bolas levantadas na área e a defesa adversária consegue controlar. Desta vez, um lance anterior, um pouquinho antes, eles desperdiçaram uma boa chance de ataque do Coritiba num contra-ataque. O Damião não conseguiu drible, na sequência o Brandão tentou de letra e não deu certo, mas um pouquinho depois o Friso, que entrou no segundo tempo, levantou da esquerda. O Leandro Damião foi inteligente e ajeitou de cabeça para o Brandão chegar colocando de cabeça, marcou o primeiro gol dele com a camisa do Coritiba e ele falou na saída de campo, não imaginava que marcaria um gol tão importante assim, o que desafogou a torcida Coxa Branca. Agora, mesmo com a vitória, 1-0 para cima da equipe do Brusque, o técnico Guto Ferreira continuou sendo muito cobrado. Já havia acontecido na saída para o intervalo e depois o torcedor, em meio à comemoração pela vitória e a forma tensa como foi, xingou muito. O treinador não está nada satisfeito com o trabalho do Guto Ferreira até agora, Osmar. Também não podia ser diferente, né? Como é que a torcida do Coritiba vai gostar do trabalho apresentado até agora? Pois é, Osmar, tem um detalhe assim, né? Eu respeito muito quando o time vai para o vestiário e volta com um outro comportamento, com uma outra postura, com uma outra atitude. E aconteceu com o Coritiba no jogo passado e aconteceu novamente. Isso, para mim, é trabalho de vestiário. É trabalho de treinador também. Então por que esse trabalho não acontece pro primeiro tempo? Então, aí é a grande questão, né? O que foi trabalhado durante a semana e que acabou dando errado. Por exemplo, a presença do Iago no lugar do Friso, que foi uma mudança de última hora, né? Porque isso o Friso falou, né? Que o Friso treinou a semana inteira.
pensando nisso, Cristian, dá para a gente imaginar o seguinte. Se você observou o comportamento do teu time e do adversário e melhorou no intervalo, então podemos imaginar que a leitura do adversário para iniciar o jogo não está sendo feita de maneira correta? Eu tenho uma certa questão, eu entendo o que o Irapuã falou e é verdade, mas eu não vi, nem no jogo da Ponte, nem no jogo de hoje, que essa mudança passou por alteração tática. Curitiba continua tendo um jeito só de jogar. Segura o Natanael, espeta o Jamerson do lado, o ponta esquerda fecha para abrir o corredor para o Jamerson. E o cara da direita, no primeiro tempo, o Lucas Ronier, no segundo o Pomba, é o cara da extrema também. Então o Jamerson fica de um lado e esse extrema direito do outro. E o Curitiba não muda. E hoje mudou, assim, eu acho que mudou o espírito do time no intervalo, isso está muito claro. Maurício Antônio foi muito sincero depois do jogo. Mas o Curitiba muda de verdade graças ao acaso. Porque quando aos 30 minutos o Morelli se machuca, a lógica do Guto na temporada inteira era a da mudança da troca de um volante por um volante. No máximo o Giovanni Meurer. No máximo o Giovanni Meurer. Mas o normal era entrar o Bianchi no lugar do Morelli. Sim. Só que, se ele faz isso, o estádio cai nas costas dele. Aí ele falou, não, então vou pôr um atacante. Aí ele tem duas opções. Ou o David da hora, ou o Brandão. Se ele botar o David, ele sabe que o estádio ia cair também nas costas dele. Restou o Brandão. Não venha me dizer que pensou nessa hipótese. Porque, olha, duvido que o Curitiba tenha treinado um dia dois centroavantes. Só que daí o gol sai dos dois centroavantes. Agora nessa situação, né, Cristian, de ser uma situação emergencial, né, a opção pelos dois jogadores, ela só chega a esse ponto porque o Curitiba empilhou um caminhão de oportunidades. Sim. E não conseguiu fazer o gol. Sim. Ou seja, o time estava jogando, estava produzindo, mas a finalização não vem. E quando não vem finalização, aí é a capacidade técnica do jogador. Né? Se o Damião acerta uma bola na trave, se o Jamerson bota uma na trave, se aquela passa raspando, é muito mais problema técnico do atleta do que do treinador. Não, eu concordo. Mas uma coisa que me pegou muito no primeiro tempo, Ira, é assim, Curitiba erra muito passe. Sim. Foi assim no jogo inteiro, vamos ser bem sinceros. Mas o Curitiba no primeiro tempo foi um negócio absurdo. Aí você pensa, daqui a pouco alguém exagerou no erro de passe. Olha, o Morelli errou muito passe. Hoje o Natanael realmente não jogou bem, nem o Morelli. Só que daí você vai olhar, o Natanael errou um monte de passe. O Maurício Antônio, o Bruno, o Jamerson, o Morelli, o Bernardo, o Iago, todo mundo errou passe. Então tem alguma coisa errada. Exatamente. Ou todo mundo não serve, ou tem alguma coisa errada. Então, assim, eu acho que tem esses dois lados. Eu acho que tem uma parte técnica, que a gente já vem alertando há um bom tempo em relação ao Curitiba, mas tem uma parte tática também. E o Guto, e assim, o treinador normalmente faz isso. O treinador tira dele da reta. Mas aí é do jogo, né? É do jogo do futebol. Tempo Extra. Oferecimento Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiseg Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza mesmo, só Coral. Gongra Multimarcas.